Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Todos os alunos que são conectados na primeira série do ensino médio, aqui pelas aulas do canal Educação, tá? Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui do canal Educação. E na nossa noite de hoje, nós vamos trabalhar com o arcadismo em Portugal, tá? Vamos falar um pouquinho desse movimento Arcade que aconteceu em Portugal e que produz um artista que transforma aí essa literatura e apresenta, a partir dessa língua portuguesa, um grande representante, né, que é o Bocage. Nós vamos ver que o artista, né, o Emanuel do Bocage, foi um dos grandes nomes da poesia clássica em Portugal. Depois Camões, ele traz de volta, inclusive o próprio Camões aí, traz algumas informações relacionadas ao Camões, mostra para você aí o caminho do arcadismo em Portugal e também da transição, porque muitas vezes a sua produção vai estar associada aí aos contextos pré-românticos, tá? Então, para falar um pouquinho sobre o arcadismo em Portugal, acompanhe na cartela aí para a gente poder trazer para vocês as informações necessárias. Arcadismo em Portugal, tá aí, olha. O arcadismo é um período estético literário em que pastores e pastoras se deliciavam com essas cenas que a gente trouxe aí nessas telas do Boucher, que é um artista plástico, um pintor francês neoclássico, né? O arcadismo, ele também tinha esse nome aqui, né? Chamava-se essa representação de neoclássica. E o neoclássico, principalmente associado às artes plásticas, está representado nessa pintura do Boucher, que é um quadro de extrema satisfação e alegria. Estão num local tranquilo, ameno, cercado aí por duas crianças e fazendo uso das melhores aí expressões da hora do dia, né? E a gente vai encontrar essa expressividade, essa situação relacionada a esse momento, né, em que a gente vai encontrar essa representação. Então, dentro daquilo que seria o arcadismo em Portugal, a gente vai encontrar dentro do arcadismo também características importantes desse processo e desse momento, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre essas condições, a gente vai poder falar sobre essas características. Vamos resgatar as características do romantismo em Portugal para a gente poder aludir a esses aspectos importantes. Tá aí, ó. Características que nós vamos ver surgir nos elementos portugueses dentro do arcadismo são essas. Uso de pseudônimos. O Bocage tinha o seu nome falso. Era uma verdadeira, a gente vai falar sobre isso, era uma febre entre os árcades. Todo mundo tinha que esconder a sua identidade através de um nome falso, tá? E aí a gente vai poder encontrar o uso desses pseudônimos como uma característica também presente no arcadismo português. Neoclassicismo ou retomada dos valores clássicos. Mostramos para você, inclusive nessa primeira cartela, que essa literatura tem essa denominação neoclássica, né? É o novo classicismo. O clássico está na antiguidade clássica, na Grécia Antiga, está no século XVI com Luís Vaz de Camões, está agora no século XVIII com os autores árcades. Falar sobre sonetos vai ser trazer o soneto de volta, vai ser uma atitude que os neoclássicos vão fazer. Trazer temas, por exemplo, universais, como o amor, como a questão de expressões relacionadas à ética, justiça, também fazem aí do universo Arcade neoclássico, tá? Então, vai falar sobre pastor, ou vai falar sobre, por exemplo, entidades mitológicas, como é o caso aí dessas representações. Tudo isso é possível dentro da literatura neoclássica. Agora, para poder não ser a cópia do classicismo, esses escritores árcades, poetas árcades, vão trabalhar com visões diferentes, vão acrescentar aí a esse padrão, ou a esse padrão mitológico, figuras como os pastores, né? Representações de locais tranquilos e principalmente rurais,
para mostrar a visão que eles têm clara, limpa, seca, daquilo que seria a felicidade, né? A felicidade é viver uma vida simples, harmoniosa, equilibrada. Onde? Lá no meio da floresta. Vivendo como camponeses ou então mostrando relações altamente harmonizadas, inclusive a relação amorosa. É a base. Era para você fazer assim, mas o Bocage ele também faz assim e faz um pouco mais, como a gente vai conhecer já já na sua obra. Então, as telas representam aquilo que os árcades e os neoclássicos mais cultivam. Aí essas ideologias que vêm lá da Grécia Antiga, dos filósofos, dos epicuristas, de todas essas situações, vamos dizer assim, que representam essa realidade. O fugere urbem, né, é uma delas. Fugir do campo para o campo era a plenitude, era a certeza que nós encontraríamos a felicidade. Num local tranquilo, como a gente viu naquela primeira tela, em que você encontra a pessoa amada, cercada de ovelhinhas, todas dóceis, né? Debaixo de uma sombra tão saborosa, que oferece a você uma temperatura amena, tranquila, né? Que afasta você de qualquer mosquito, né? A gente vai encontrar, olha, o palco perfeito para essa alegria, para essa distração chamada carpe diem. Carpe diem, segundo os gregos, é aproveite o dia. Como? Aproveitando o máximo dos momentos prazerosos de felicidade. Então, a gente vai poder observar que é um universo muito satisfatório, esse universo destrinchado aí pelos autores do arcadismo, né? E que faz com que a gente possa ter essa representação de felicidade. Nós vamos encontrar aqui, gente, ó, as figuras aí relacionadas, essas temáticas, lógico, essas características, dentro do arcadismo em Portugal. Vamos falar um pouquinho do período Árcade em Portugal. A fundação da Arcádia Lusitana, que acontece no país em 1756, é um ponto muito importante. O que eram as Arcádias? As Arcádias eram grupos de intelectuais, olha aí eles, que participavam de reuniões onde eles discutiam literatura. Mas como grande parte desses autores de literatura também versava sobre, ou também gostava de atitudes filosóficas, racionais, a gente vai encontrar aqui que dentro desses autores, né, informações importantes aí relacionadas a esse processo de influência dessas ideias iluministas, né? Muitos deles também aproveitaram para mostrar essas atitudes políticas, né? Em Portugal, essa Arcádia foi muito importante. Por quê? Porque concentrou a intelectualidade e fez com que esses artistas imitassem os árcades italianos, né? E trouxessem isso para Portugal. De Portugal, a gente vai ver que os nossos intelectuais que lá estudavam e que depois voltavam para o Brasil, trazem essa novidade. Aqui no Brasil, a Arcádia ultramarina, ou seja, a Arcádia depois do mar, é a Arcádia que vai ser fundada pelo Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, dentro daquilo que seria o arcadismo no Brasil. Então, a Arcádia era uma academia literária que reunia escritores empenhados em apresentar um novo estilo, alijado do anterior, ou seja, completamente diferente do barroco. Eles estavam lá, ó, fora de contato com a literatura barroca. Enquanto o barroco era exagerado, enquanto o barroco, vamos dizer assim, tinha uma condição diferenciada, nós vamos perceber que que os árcades aqui, ó, eles buscam exatamente esse processo de contradição, principalmente porque eles vão buscar a simplicidade, o equilíbrio e principalmente a racionalidade. Bom, a Arcádia Lusitana foi fundada pelos poetas Cruz e Silva, Manuel Nicolau, Estevão Negrão e Teotônio Gomes de Carvalho. Ela ficou bem aí, olha, de 1756 até 1726. São 20 anos. 20 anos é muito tempo. E aí, depois disso, ó, chega a Nova Arcádia em Lisboa. E é nesse novo grupo que vai participar
a figura lá do Elmano Sadino, né? É o nome falso que ele cria para entrar nessa Arcádia. O arcadismo, que também pode ser chamado de setecentismo ou neoclassicismo, é uma escola literária empenhada em apresentar um estilo de vida simples e bucólica. Nós já vimos lá, olha, que era preciso se fugir dos centros urbanos. Aqui, ó, era a questão do fugere urbem, né? E esse fugere urbem, que é um era exatamente esse movimento de negação. Tá aqui, ó, ele, fugere urbem, fugir da cidade. Por que fugir da cidade? Porque na cidade você era perseguido pela Igreja Católica. Durante a época da Contra-Reforma, você não podia pensar, a igreja mandava você para a fogueira. E essa situação incomodou bastante os intelectuais que faziam parte. Ó, todo mundo aqui está reunido para estudar, para discutir ideias, para racionalizar. Então, se essa cidade é um tormento, vamos fugir dela para encontrar a felicidade. A felicidade na vida simples e campestre é o elemento que passa a ser defendido pelos Árcades naquele momento. Por isso, ó, vigorar, revigorar as ideias da antiguidade clássica, como locus amenus, que é um local tranquilo. Viu lá naqueles quadros, ó, só tem natureza feliz. Não tem mosquito, não tem calor, não tem aquele aspecto assim, vamos dizer assim, sinistro, nada. Toda a paisagem é verdinha, a relva, o capinzinho está lá sempre à disposição para que você se sente confortavelmente numa temperatura e também numa luminosidade que nada vai perturbar a sua, vamos dizer assim, a sua felicidade. Até porque é esse equilíbrio que vai dar a você a opção de visualizar as coisas de forma mais precisa, cortando os excessos e trazendo novamente o equilíbrio, tá? E aí, equilibrado, você é capaz de visualizar todas as manifestações importantes da sua vida, tá? Então, as características do arcadismo estão aqui também, na literatura árcade portuguesa. A objetividade, o racionalismo, a linguagem simples. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar até umas aspas aqui para a gente falar a respeito da linguagem simples. Bom, nem de tão simples assim é a vida, tá, gente? Nós vamos encontrar algumas situações importantes dentro dessa perspectiva, tá? Dentro desses elementos que nós vamos encontrar. Não dá para ser tão simples se você é muito intelectual, gente, ó. Nós vamos perceber que esses intelectuais aí, eles não são figuras comuns, né? E aí a gente vai poder analisar essas perspectivas, percebendo aí todas essas artificialidades. Muitas vezes nós vamos encontrar os nossos alunos ou os nossos autores fingindo uma linguagem e uma personalidade simples. De fato, você quer ser um camponês que viva ao lado da sua camponesa, morando cercado de ovelhas. Mas você, gente, é um homem rico, né? Na verdade, os Árcades, eles eram figuras importantes da sociedade e não tinham aí aquilo que seria um distanciamento da erudição. Todos eles passaram por formações, principalmente educacionais, que davam a eles, né, um discurso erudito. Então, assim, é uma linguagem simples, tenta-se ser, mas não se consegue 100%. Por isso que muitas vezes eles são acusados de serem artificiais em alguns aspectos, né, de proporem essa simplicidade, mas que vive-se lá no campo falando-se como se vivesse dentro de uma universidade, né, com uma linguagem extremamente sofisticada. Mas, ó, cultivam a vida simples, o pastoralismo, a simplicidade, a exaltação da natureza e criticam a burguesia, os centros urbanos principalmente. Não são muito críticos, né? Falam, por exemplo, da burguesia que se impressiona com o luxo e a sofisticação. E eles não estão nem aí para isso.
Então, sim, porque nenhum deles vai, de fato, efetivar essa vida idealizada no campo, tá? E aí os autores, vamos para os autores portugueses. Está aí o nosso autor, Manuel do Bocage. É Manuel Sadino, era aí, não, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, era bem, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Pronto, gente. Está aqui o nosso escritor. O poeta português neoclássico é um dos mais expressivos poetas desse gênero em Portugal. Durante o arcadismo português, ele foi uma figura à parte daqueles outros que a gente viu lá, formadores da Arcádia, né? Frequentou a Arcádia, Nova Arcádia, mas não de uma forma muito intensa, porque uma das características do Manuel Maria Barbosa do Bocage era uma intensidade muito interessante em relação à sua vida. Esse espírito, né, intenso, entusiástico, com várias coisas, principalmente os relacionamentos amorosos pessoais, fazem com que ele, inclusive, migre, né, ou transforme a sua literatura em um processo de transição para o romantismo. Falar de amor é um tema clássico, agora com tanta intensidade, já não cabia tanto ao movimento Arcade, porque a gente sabe que os Arcades, eles priorizam uma atividade, vamos dizer assim, mais contemplativa, mais calminha, não era para ser esse trator em cima de sentimentos como o Bocage era, tá? Então a gente vai poder identificar aí dentro desse momento. Eita, deixa eu ver bem aqui se... tá bom, deixa eu ver aqui. Eu estava vendo aqui os nossos chats, né? E aí a gente vai poder observar que ele tem essa migração para esses elementos, para aquilo que seria a estética romântica, né? Mas é considerado um dos principais poetas do arcadismo e um dos melhores sonetistas portugueses do século XVII, tá? Junto aos poetas Camões e Antero de Quental, o Camões é do século XVI. Vamos lá, localizar aqui os caras. Século XVI e Antero de Quental, século XIX. Né? O Bocage forma o trio dos maiores sonetistas líricos da literatura portuguesa. Né? Então, ele tinha aí um apreço pelo texto criado pelos italianos durante o Renascimento e eternizado na literatura portuguesa pelo Luís Vaz de Camões. Então, ele é um intermediário, porque aqui a gente está no classicismo, aí tem ele no arcadismo e tem o Antero de Quental lá no romantismo, tá? Então, a gente vai voltar a essas perspectivas, tá? Mas o Antero de Quental, ele não volta com o neoclássico, ele volta com aquele Luís de Camões. A intenção dele era resgatar o que passa a ser o grande exemplo para essa geração aí, que é o Luís Vaz de Camões, tá? Então, é importante aí a gente reconhecer. Vamos analisar esse texto aí do do Emanuel do Bocage, tá? Bom, outra coisa, professora, e ele tinha um pseudônimo? Tinha. Ele assinava os seus textos com o pseudônimo de Elmano Sadino. Como eu disse para vocês, o nome dele era Manoel. Ou seja, ele disfarçou o seu nome próprio com um anagrama, né? Que é aquele nome que é invertido, né? Dentro desse aspecto. Sadino veio de onde? Sado era uma região, como é que eu falo, meu Deus do céu? Natural, não. Era a região de onde ele nasceu. Esqueci agora a palavra que eu tenho que me referir a essa situação. A região do Sado era a região de onde vinha, onde nasceu o Bocage, né? O Manuel do Bocage. E aí ele faz um trocadilho com o nome dele, né? Ele faz esconde a sua identidade com esse anagrama e faz uma representação da sua origem pessoal, ou seja, das suas raízes através dessa representação do Sado. Ele é um sadino,
uma pessoa que veio da região do sábio. Bom, eu acho que o fato dele utilizar esses subterfúgios, todo mundo já matou quem era o Manuel do Bocage. Vamos lá analisar esse texto aí para que a gente possa entender um pouquinho dessa liricidade do Bocage. Nascemos para amar. Olha, o amor é um tema universal? É, Camões já disse, né? O amor, um mal que mata e não se vê, que há dias tem na alma um não sei o que nasce não sei como, vem não sei de onde, dói não sei por quê. Então a gente já tinha aquela pretensão de que o amor era algo intrínseco ao homem, né? Aí a gente vem aqui novamente com o Manuel, e o Manuel diz a mesma coisa. Nascemos para amar. A humanidade vai, tarde ou cedo, aos laços da ternura. Tu és doce, atrativo, ó formura, que encanta, que seduz, que persuade. Olha, você imagine lá aquele cidadão contando essa expressividade para essa cidadã aí, ou seja, o enamorado, né, falando olho a olho para a moça por quem ele está apaixonado. É lógico que esse clima aí vai ferver, né? É lógico que esse sentimento mais pulsante vai dar aí a essa literatura algo mais íntimo, né? Algo mais intenso dentro desses aspectos aí pessoais. Em Leia-se por gosto a liberdade, e depois que a paixão na alma se apura, alguns então lhe chamam desventura, chamam-lhe alguns então felicidade. Então veja que você pode até gostar da liberdade, mas depois que a paixão chega no seu coração, muitos vão achar ruim, porque você vai viver cativo em relação à pessoa amada. Outros vão dizer que isso é a pura felicidade, viver aí ligado a uma pessoa. Qual se abisma nas lôbregas tristezas, qual em suaves julos discorre. Olha, lembra muito bem aquele texto do Camões, amor é fogo que arde sem se ver. É a ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente. Olha, veja, se abisma em lôbregas tristezas, se abisma é o quê? Se aproxima de tristezas lôbregas, né, ou seja, intensas, mas também, em suaves júbilos. O que é o júbilo? É a felicidade, né? Aquela alegria, né? Aquele anúncio de felicidade. Então, parece muito com a visão de quem, gente? De Camões. O amor é algo que você não consegue fugir e você tem, ao mesmo tempo, a liberdade, ou melhor, você tem uma liberdade cesseada, porque aqui, quando ele fala de gostar a liberdade e quando a paixão se apura e você fica preso, né? Aí o Camões já tinha dito no século XIX, né? É servir a quem vence o vencedor. É ter com que nos mata a lealdade. Não, ele fala assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É estar preso por vontade. Pronto, me lembrei agora do verbo. É estar preso por vontade. Então é isso, a liberdade, você vai lá e se afasta dela, e aí você está preso pela paixão. Amor ou desfalece, ou para ou corre. E segundo as diversas naturezas, um porfia, este esquece, aquele morre. Então veja que aqui a gente vai poder perceber essa atitude, vamos dizer assim, contraditória do sentimento. Ou ama ou morre, né? Ou para ou corre, sempre contrapondo emoções distintas a esse processo. Então, para falar desse sentimento, o nosso autor, que é o Bocage, ele resgata aquelas ideias clássicas do amor paradoxal, do amor intenso, do amor que muitas vezes acaba saindo de um controle íntimo e pessoal, porque você é tomado por uma paixão que acaba sendo a sua infelicidade, porque você perde aquilo que você tanto prezava, a sua liberdade e as suas condutas mais individuais.
Mas ele diz, olha, nascemos, é o nosso destino, não tem como fugir, tá? Então a gente vai poder aí identificar essa atitude aqui bem interessante. Liberdade, onde estás? Quem te demora? Quem faz o teu influxo em nós não caia. Veja que aqui a gente já vai observar que o Bocage ele inverte um pouquinho a ordem do soneto clássico. Ele começa com o terceto, aí depois ele tem 2 quartetos e depois ele finaliza com o terceto. Não segue o padrão de Camões, mas segue o padrão que ele a coloca. Uma outra temática, a gente vai observar que aqui a gente vai poder discutir, ó, aquelas questões políticas, tá? Então, quando a gente falou sobre as Arcádias, a gente falou de um grupo de pessoas, não eram jovens, eram homens, né, sábios homens, que discutem na literatura, que discutem a literatura dentro de suas reuniões e também discutem as questões políticas, porque ninguém vai falar de literatura 5 horas que você esteja dentro de uma reunião, 3 horas, meia hora. Uma vez por outra você vai falar de alguma coisa diferente. E como a situação era uma situação muito complexa, de governos que estavam ali buscando fazer o questionamento, ou pelo menos adotando aquela postura déspota, né, desse controle rigoroso sobre a sociedade, e muitas vezes nem os mais ricos obtinham da nobreza a retomada de assuntos que lhe eram pertinentes. Então, começou a se discutir algumas questões importantes em relação aos regentes e, principalmente, aquele processo, né, de entendimento que eles tinham dentro da sociedade. E aqui a gente vai ver, liberdades onde estás, quem te demora? Quem faz o teu influxo em nós não caia. Quem é que impede que nós tenhamos essa liberdade? Por quê? Triste de mim, porque não raia. Já na esfera de Lísia, a tua aurora, da santa redenção é vinda a hora, a esta parte do mundo que desmaia. Ó venha, e é trêmulo decaia, despotismo feroz que nos devora. Eia, acode ao mortal, que, frio e mudo, oculta o pátrio amor, torce a vontade em fingir, por tremor, empenha estudo. Mova nossos grilhões tua liberdade, nosso numen, tu és, é glória, tu és, e glória e tudo, mãe do gênio e prazer, ó liberdade. Algumas palavrinhas aí, gente, estão na escrita de Portugal. Então, tem sinalizações, principalmente acentos, que são utilizados lá e não são utilizados aqui. Mas, olha, ele inclusive pede aos deuses, né, a Lísia, né, é uma referência mitológica. Então, a gente viu que uma das características aqui desse neoclassicismo é a retomada da mitologia. Então, ele fala, olha, quem nos deuses da justiça vai fazer ela brilhar, né? Vai fazer ela destronar este déspota, ou seja, aquele regente que comandava de forma arbitrária e não justa os governos aí constituídos através da monarquia. Então, a gente sabe que os filósofos que surgiram durante o século XVIII, e muitos desses poetas também discutiam a filosofia, discutiram as questões sociais, o Estado de Direito, aquilo que seria as funções desse Estado, e é claro que dão essa visão muito importante desse compromisso que a sociedade, desse compromisso que os governantes tinham que ter com toda a sociedade, de forma justa, e não só com a nobreza, né? Então, eles tinham que ter essa ideia de reformulação desses aspectos políticos. Então, é um discurso político, né? É uma conclamação para a sociedade questionar aí o despotismo que acontecia também em Portugal, né? Né, no caso, o regente da época era um déspota e governava com outros déspotas. O Marquês de Pombal era um desses administradores que fazia e acontecia em Portugal. E essa democracia, ou pelo menos aquilo que seria uma justiça social muito mais ampla,
não acontecia. E aí movia poetas como o Bocage e outros tantos a utilizar esses temas para levar à população essa linguagem, né? Esse processo, essa situação aí muito pertinente, tá bom? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos aí importantes. Bom, vamos aqui às nossas atividades. Vou pedir 3 minutinhos para você, que está aí na escola, ler a poesia do Bocage, e aí a gente volta para comentar, tá? Para a gente poder fazer esse intercâmbio, para você também treinar. Já analisei 2 textos, você vai analisar agora esse texto aí. 3 minutinhos aqui para os nossos alunos. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo, a sorrice. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos óculos ardentes. Ei-las de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a noite me causara. Bocage, gente, ó. Vamos entender aí, ó. No conteúdo do poema, encontramos uma das características mais marcantes do arcadismo, gente. Que seria essa característica marcante aqui do arcadismo? Seria a paisagem bucólica, letra B, o pessimismo irônico, letra C, o conflito dos elementos naturais, letra D, filosofia moral ou letra E, desencanto com o amor. Bom, nessas atitudes do arcadismo está lá pastores, né? O Tejo, professor, o que é o Tejo? O Tejo é o rio de Portugal. Ah, tem um rio? Tem. Zéfiros, o que são os Zéfiros? São aqueles anjinhos, né? Aquelas espécies de anjos mitológicos que habitam aí as regiões. Flores, né? Temos abelhinhas, borboletas, roxinol. Nós temos um local bem aprazível, um local natural, ou seja, um local de extrema aí, representatividade bucólica. A alternativa correta, gente, ó, letra A. É uma paisagem natural
que tem abelhas, que tem flores, que tem plantas, que tem borboletas. E nesses pastos, né, nesses locais naturais, estão os pastores e a jovem Marília, que é a pastora que vai ser reverenciada aí. Então, nesse exato momento aqui, a gente vai encontrar aqui a paisagem bucólica feliz que o artista Árcade vai construir. A alternativa correta, marque aí, ó, letra A, tá bom? Então, a alternativa aí correta sobre esse evento aqui. Vamos para outra característica. Vou pedir aqui também mais 2 minutinhos para que você possa analisar aí o pequeno trecho e também as questões. 2 minutinhos, por favor. Bora lá, gente, ó. Vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza. Destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a grandeza. Quanto me agrada mais estar contido, notando as perfeições da natureza. Ó, novamente vem aquele convite clássico que o eu lírico Árcade faz para o Carpe Diem. Vem lograr comigo. E aqui a gente consegue visualizar a aplicação daquilo que seria o convite à felicidade. Vamos aproveitar o dia. Onde? Ela vai perguntar, né? Onde é que eu vou trabalhar esse aproveitamento do dia, né? Ah, outra coisa, não se esqueça que a Marília é a referência à musa pastoril. E aí a gente, quando cita ela, a gente consegue identificar o pastoralismo, que é uma das características marcantes do universo Árcade, tá? Aí ele continua aqui, ó, destes alegres campos, sempre uma característica positiva associada ao elemento da natureza. Árvores são copadas. Copadas é quando ela é bem fechada, né? Aí ele diz, ainda assim, deixa louvar da corte a grandeza. Aqui, gente, ó, é a aplicação do inutile trucat. A gente falou aqui, ó, trucat, que é aquela filosofia da Grécia de você acabar com as inutilidades. E qual é a inutilidade? A grandeza da corte.
deixa de dizer que a corte é a mais importante. Traduzindo é o que ele queria dizer, né? Por quê? Porque agrada mais a ele estar contido aonde? Na natureza. Então, veja que aqui, no final, nós podemos perceber a aplicação daquela característica que o Arcade gosta, de referenciar-se positivamente à natureza campestre, a essa natureza bucólica. Então, dentro dessa estrofe, desse trecho da obra de Bocage, nós conseguimos identificar várias características da literatura Arcade. O pastoralismo, o carpe diem, o inutile trucat, o bucolismo. Todas essas referências são importantes aí para a gente poder identificar esses elementos aí que vão aparecer dentro dessa postura. Então, quando a gente faz isso, a gente já começa a perceber aí a aplicação. Vamos para os versos para ver se essa análise e essa identificação de característica vai orientar você a identificar a resposta correta. O poeta encara o amor de forma negativa por causa da fugacidade do tempo. Bom, ele aqui necessariamente não falou de amor, mas a gente já viu que quando ele fala de amor, ele não fala de forma negativa. Ele fala de uma necessidade. Nascemos para o amor. Lá naquele poema que a gente analisou hoje. A linguagem altamente subjetiva denuncia características pré-românticas. Professora, a senhora não falou que ele era pré-romântico? Mas vamos lá. Pré-romântico porque ele diz que o amor é um elemento extremamente importante. A linguagem subjetiva não é bem aquilo que se espera de um poeta racional, né? Mas vamos ver se não tem característica melhor aí. A emoção predomina sobre a razão, numa ânsia de aproveitar o tempo presente. Bom, a emoção, né, ou aquilo que seria a razão, né, dentro desse aspecto, vamos dizer assim, não é bem a característica que um poeta Arcade vai defender, porque ele precisa ser, antes de tudo, racional. Quer aproveitar o tempo, a gente já viu. O carpe diem está lá na primeira frase que você leu. Agora, dizer que isso é uma atitude emotiva ou racional, a gente tem que também lembrar, estamos diante de um poeta Arcade. Amor e mulher são idealizados pelo poeta, portanto, inacessíveis a ele. Não é tão inacessível que ele faz um convite a ela, né? Vem aproveitar comigo, né? Vamos aí tirar um dia para a gente curtir a natureza. Não é tão inacessível como a questão está pedindo. O poeta propõe em linguagem clara que se aproveite o presente de forma simples junto à natureza. Olha aí, gente, encontramos a nossa questão. A alternativa correta, letra E, tá bom? Então, nessa alternativa aí, a gente vai poder mencionar esse último momento aí, né, em que ele faz o convite à pastora para dois aproveitarem juntos, natureza perfeita, alegre, sem nenhum problema, vamos dizer assim, principalmente com aqueles comportamentos relacionados àquilo que seria aquelas atitudes arrogantes de quem vive na cidade. É para curtir mesmo o momento, para fazer aquele bom e velho piquenique lá no meio da natureza, aí bucólica e feliz. Na aula de hoje, a gente trouxe para vocês o arcadismo com a sua principal representação aí literária em Portugal, que é o poeta Bocage. Trouxemos características, mostramos o estilo, fizemos interpretações de vários textos do Bocage e configuramos bem as informações pertinentes a esse momento estético literário. Me despeço desejando vocês um ótimo turno de aulas aqui pelo canal e um bom final de semana. Até a próxima, gente. Tchauzinho.